senhor avalia o lançamento do Instituto, o papel que o Vlado cumpriu na história do país e agora o que o Instituto pode fazer para ajudar ainda a justiça social, enfim, a melhorar o país como um todo? Em primeiro lugar, eu acho que é uma recuperação da memória de uma figura que foi tão importante naquele momento, num momento tão difícil pelo qual passou o país. Importante no sentido de que aparecessem, né, emergissem todas as coisas que estavam acontecendo naquele momento em nosso país. Muita gente, milhões de brasileiros não sabiam que naquele país, naquele momento no nosso país se matava, se torturava. Isso foi muito bom. Em segundo lugar, é o fato de esse instituto ele vai recuperar também a memória de uma época, não é apenas a memória da pessoa, a memória de uma época, de uma história, de uma luta do povo que sofria numa ditadura e passou a se organizar cada vez mais fortemente na luta pela democracia e o processo de reconquista da democracia no nosso país. Então, do ponto de vista da pessoa do Vlado, do ponto de vista da história brasileira, eu acho que o Instituto realiza e pode realizar um grande papel. Até para facilitar o acesso à informação, que, enfim, a gente sabe que é um instrumento importante para a justiça social, enfim, para a igualdade no país como um todo. Daqui para frente, quer dizer, como é que você vê? É claro que a memória tem um papel fundamental na construção do futuro também, mas como é que você vê o acesso à informação hoje para garantir que as pessoas tenham direito à cidadania, que é um papel que o Instituto pretende cumprir também? Quando a gente fala em recuperar a memória, a gente fala em fornecer as informações. É isso, recuperar a memória é isso. É não deixar informações, fatos reais, acontecidos, se perderem, tá? Mas poderem se transformar como foram de fato em instrumentos de modificação da sociedade. Portanto, essa recuperação e em seguida essas informações que vão ser disseminadas através do Instituto vão ser fonte de fortalecimento da luta pela democracia, por melhoria das condições de vida do nosso povo, por um país mais feliz, por um povo mais feliz. O senhor avalia que tem um pedaço dessa história que ainda não foi contado, né? Quer dizer, são arquivos que ainda não foram divulgados. O senhor acha que o Brasil ainda, enfim, as autoridades ainda estão devendo isso para os brasileiros? Eu acho que todos nós estamos devendo. Na realidade, eu acho que essa é uma dívida das gerações atuais com o Brasil no seu conjunto e com as gerações futuras. As gerações futuras têm que saber, têm que entender como é que foi construído o dia deles, de hoje, o de hoje deles. Ele não foi construído, ele não existe independentemente do que foi o passado. As lutas do passado, os acontecimentos do passado forjaram forjam os dias futuros. E nesses dias futuros, aqueles que vão existir, os jovens que vão estar naqueles dias, vão ter um sistema de informações que vão permitir que eles saibam por que eles chegaram naquela forma que chegaram. Por que aqueles dias deles são aqueles dias espero que sejam felizes, mas só foram felizes porque tanta gente se sacrificou, tantas pessoas lutaram por isso e tanto sangue se derramou. Naquela época, o senhor como militante político já exercia, perdoe a minha memória, o senhor, enfim, a militância sua e do Vlado se cruzaram? Sim. Dentro do PCB. Para se ver como isso daqui é importante, a recuperação da memória. O Vlado é uma pessoa que participou do movimento de luta democrática, participou do Partido Comunista Brasileiro, como eu participei. Eu, naquele momento da morte dele, naquele ano de 75, eu era deputado estadual do MDB, era líder da bancada do MDB na Assembleia Legislativa. Naquele momento, nós mobilizamos a Assembleia toda. Eu tenho vários discursos feitos naquele dia da morte, no dia seguinte, no dia do enterro, que nós mobilizamos também pessoas para o enterro, foi um ato político extremamente importante. Na sequência disso, nós nos movimentamos, todas as forças políticas, eu, como líder do MDB naquele momento, acho que exerci também um papel e pudemos
fazer com que meses depois, de fato, acabasse se desencadeando um processo de distensão real, no qual os setores mais radicais da ditadura foram sendo afastados e a gente foi paulatinamente crescendo e ganhando espaço na vida política do nosso país.